Finalmente saiu o último filme da trilogia de Ty West, Maxine, que encerra a história da protagonista de X, A Marca da Morte. Apesar da maioria não ter gostado, eu amei! E eu vou te explicar por quê. Vem comigo. 6 anos após o massacre no Texas, visto no X, A Marca da Morte, vemos Maxine agora na Hollywood dos anos 80, tentando alcançar o tão desejado estrelato e disposta a eliminar quem se meter no teu caminho. Paralelo a isso, ainda tem um serial killer assombrando as ruas de Los Angeles ao assassinar todas as mulheres envolvidas na indústria pornô. E além disso, ainda tem um detetive particular contratado para perseguir Maxine por um cliente misterioso que ninguém sabe quem é, com provas do que aconteceu lá na fazenda da Pearl, no Texas. E obviamente, se sentindo ameaçada, encurralada, a Maxine finalmente consegue o primeiro papel dela no cinema sem ser na indústria pornô. E ela precisa dar o melhor de si pra não perder a oportunidade, Afinal, ela sempre sonhou com isso. Tudo que a nossa protagonista não quer é que a chance de ouro escorra por seus dedos quando ela finalmente consegue o tão desejado sonho. E ainda tem mais. Você acha que parou por aqui? Coitada da Maxine, que ainda tem mais coisa pra enfrentar. É claro que os eventos ocorridos no Texas deixaram marcas psicológicas nela pro resto da vida. Então ela ainda tem traumas do que aconteceu lá na fazenda, principalmente o que ela vivenciou ali ao lado dos colegas dela da indústria e o que ela sofreu nas mãos da Pearl. Afinal, ela foi perseguida, abusada sexualmente pela Pearl. Então a Pearl acaba voltando na cabeça dela, na mente dela, várias vezes por causa desses traumas. Muita gente não tá gostando do filme, infelizmente, apesar de eu ter adorado, porque tava esperando um terrorzão, E não é bem a proposta desse filme. Esse filme é mais pro suspense, pro mistério. Inclusive já tinha sido divulgado, que seria, eu falei no outro vídeo, inclusive, que seria um slasher whodunit, ou seja, que a gente tem que descobrir qual a identidade do assassino, que sempre tá de luva, e tem todo um mistério por trás, tem uma investigação criminal, enfim. Então esse joga muito mais pro lado do suspense, da investigação criminal, do que o terror. Mas ao mesmo tempo, se a gente for parar pra pensar, o único que é terror mesmo é o X, A Marca da Morte, porque Pearl também não é de fato um terror. É mais um drama com um pezinho lá no terror. Eu costumo dizer que X é um terror com pitadas no drama, sabe? E já Pearl é um drama com pé no terror. Então eu acho que assim, claro, tem um lado slash, como também tem no X, mas não é a proposta desse, sabe? Eu acho que a maioria, pelo menos que estava acompanhando as notícias, já deveria saber disso. E claro, se você estava esperando um novo Pearl, assim, desiste, impossível. Pelo menos não agora, nesse momento. Inclusive, Pearl é meu preferido da trilogia, acredito que da maioria. Mas Pearl, gente, a proposta é outra. Pearl é um estudo psicológico de personagens, sabe? Então, nem X e nem Maxine tem a profundidade psicológica de Pearl. Se você está buscando isso, não vai encontrar. Mas, por outro lado, a proposta é diferente, Isso não significa que seja ruim. Apesar de não ter toda essa profundidade psicológica de Pearl, não significa que seja ruim. São 3 propostas diferentes, sabe? Eu acho que, apesar de ser parte de tudo da mesma trilogia, cada filme tem um objetivo diferente e cada um tem a sua marca, sua identidade própria, sabe? Eu acho que Maxine é o mais diferente da trilogia, sabe? Porque tanto X quanto Pearl, apesar de terem várias diferenças, os dois têm uma densidade, sabe? É mais sombrio, sabe? É mais pesado, é mais obscuro. E já Maxine, talvez pela trilha sonora, pelo ambiente, E agora que é embalado nos anos 80, então tem toda aquela energia contagiante dos anos 80, aquela música contagiante dos anos 80, que dá um certo frescor pro filme e deixa ele menos denso. Apesar de ter mortes, tem um serial killer solta, A Maxine tá sendo perseguida, mas ao mesmo tempo tem uma certa leveza que os outros filmes, os anteriores, não tinham. E talvez também por ser o único que nem tem a Pearl, assim, da Pearl propriamente dita, Ela até aparece, como eu falei, nas lembranças da Maxine, mas ela não tá mais viva. Talvez se torne um filme um pouco mais leve, Porque a Pearl carregava todo um peso cênico, Ela carregava toda uma atmosfera de frustração, de melancolia com a vida.
de depressão mesmo. Então, como esse não tem a Pearl, eu acho que talvez dê um ar um pouquinho mais leve, né? Pearl, como eu expliquei, a densidade vem muito da personagem, né? Da profundidade, de você entender o que aconteceu na vida daquela mulher pra ela se transformar numa vilã, mata as pessoas assim, meio que por inveja, por frustração. É todo um estudo da origem do mal daquela personagem, né? E X é denso pela violência gráfica e exposta que tem ali, né? É tudo muito exposto, é um filme muito violento. Já o Maxine, ele não tem essa violência exposta, ele deixa as coisas mais subir. Tirando uma cena ou outra, mais lá pro final, não quero dar muito spoiler, já dando, né? Mas ele é um pouquinho menos gráfico, assim, ele subtende mais, sabe? Ele não mostra tanto como o X. Mas, por outro lado, ele é semelhante ao X no sentido da temática, do conservadorismo, moralismo versus a liberdade sexual. De ter pessoas criticando, principalmente as atrizes de Hollywood e também a indústria pornô. Então, ter todo aquele moralismo religioso, sabe? E, ao mesmo tempo, ter uma liberdade sexual e aquilo tudo gerar uma discussão, sabe? De moral, verdade, e o que é certo, o que é errado. E tem uma cena nesse novo filme que fala justamente sobre isso. Numa visita ao set de filmagem, onde a diretora Liz, que é a diretora do filme, que a Maxine vai participar, que é o The Pure Chang-Chu, ela fala pra Maxine sobre as manifestações que estão ocorrendo em Los Angeles, criticando a nudez em Hollywood, a nudez exposta nos filmes em Hollywood. Aí ela fala que aquilo ali é uma hipocrisia, né? Porque eles estão criticando ali como se eles fossem os demônios, os imorais. Mas, por outro lado, se você parar pra pensar, todo mundo tem sombras, sabe? Ninguém é perfeito. E às vezes as pessoas que mais criticam as sombras dos outros, na verdade, são as que têm mais sombras. E às vezes até piores do que aquelas que eles criticam dos outros. Então, existe uma certa hipocrisia ali, sabe? Como a Liz fala, todas as pessoas que estão julgando, sabe, usando a religião, a fé pra isso, se olhassem no espelho, elas veriam que também tem sombras. E que as sombras delas não são tão legais assim também não. Outro ponto que eu achei bem interessante nesse filme é quando a Liz, a diretora, fala pra Maxine sobre a personagem que ela vai interpretar no filme, que é a Verônica. Ela fala, olha, a sua personagem, a Verônica, ela não é uma vilã, ela é uma assassina, mas não é uma vilã. E se a gente for parar pra pensar, a Maxine é o quê? É a mesma coisa, então tem uma certa semelhança entre as duas, sabe? Ela tava falando da personagem, mas ela também servia pra Maxine, que ela falou. Que a Maxine é uma assassina, mas ela não é uma vilã, sabe? Vilã é a Pearl, a Maxine não. Muita gente até, eu ouvi algumas críticas das pessoas falando que a Maxine é uma psicopata como a Pearl, mas não é o caso. Porque Maxine, ela só mata em legítima defesa. Quem tentar matar ela, ela vai se defender, sabe? Ainda mais se estiver interferindo ali no sonho dela. Inclusive, as únicas pessoas que ela matou ali foram pessoas, tanto no X quanto nesse novo filme, foram pessoas que tentaram matar ela de alguma forma, né? Fora isso, ela não é uma pessoa, sabe? Ela só se defende. É legítima defesa. É diferente da Pearl, que ataca quem não tá fazendo nada contra ela, simplesmente por inveja e frustração, sabe? Porque a pessoa conseguiu algo que ela não conseguiu, por isso que ela mata. Então, assim, eu vejo a Maxine muito mais como uma anti-heroína do que como uma vilã. Já a Pearl é uma vilã de fato, uma vilã psicopata, né? Já a Maxine não, é uma psicopata, tanto é que ela se importa com as pessoas, depois que rola toda a investigação, e todas as amigas dela que trabalhavam com ela na indústria pornô estavam desaparecendo, e ela se preocupa com isso, né? Tanto é que a policial fala com ela, você pode tentar ajudar essas meninas, para que não haja uma próxima vítima. E a princípio ela fala, não, elas vão ter que se defender sozinhas, assim, da mesma forma que eu me defendo, porque a Maxine, ela aprendeu, né, tipo, não tinha outro jeito. Infelizmente ela teve que aprender a se virar sozinha, a se cuidar sozinha, por isso que ela até fala da personagem da House em um certo momento. Eu sei me cuidar, não precisa se preocupar comigo, eu sei me cuidar. Porque o que aconteceu com ela no X fez ela a ter que aprender na marra a se virar sozinha, ela viu que não poderia contar com ninguém. E se virando sozinha é que ela conseguiu sobreviver aos eventos, né? Por isso ela é uma sobrevivente. Mas, apesar disso, depois ela fica lembrando das coisas. E ela lembra que todas as meninas desapareceram, falaram pra ela que iam pro mesmo local. E isso ela resolve ir pra lá pra tentar ajudar as próximas vítimas, pra tentar que não ocorra novas vítimas, sabe? Então ela pensa nas amigas dela que morreram sim.
E quando um amigo dela morre, ela sofre muito, sabe? O amigo que trabalha numa locadora. Então, ela não é uma psicopata, ela se importa com as pessoas. Mas, claro, ela se defende, né? Ela quer realizar o sonho dela, ela tá tão perto, ela lutou tanto pra isso, e tá tanta gente no caminho dela, ela teve que enfrentar a Pearl, agora ela vai estar enfrentando mais problemas, sabe? Ela finalmente saiu daquela fazenda do Texas agora, no sonho vai pra frente, ela arranja novos problemas, e ela tá tão perto, já chegou em Hollywood, já fez um teste ótimo, foi aprovada pela diretora, ela tá quase conseguindo um papel no filme, que é o que ela sempre sonhou, e aí vem pessoas tentando atrapalhar, tentando perseguir ela, matar ela. Então, assim, ela age meio vítima defesa, sabe? Pelo menos eu como eu interpreto. Então eu não vejo ela como uma vilã, eu vejo ela como uma anti-heroína, assim, diferente da Pearl. Depois de 2 primeiros longas, o X e a Pearl, que trazem uma mensagem pesada no final, principalmente o Pearl, né? Uma mensagem de que você não vai conseguir realizar o seu sonho, que no final das contas não adianta você lutar pra conseguir, que você nunca vai conseguir. Aí a gente volta o que a Pearl fala antes da Maxine matar ela lá no X, que a Pearl fala: a vida vai destruir você assim como ela me destruiu. Trazem uma sensação de que você nunca vai conseguir ter a vida que você acha que merece ter. Maxine já traz uma mensagem esperançosa, sabe? Já acaba de uma outra forma. Maxine termina com uma sensação de que sim, no final das contas você pode conseguir a vida que você sempre achou que merecia ter, sabe? Não é impossível, você pode conseguir. E como é o último filme da trilogia, sabe, o terceiro, eu acho que foi importante terminar dessa forma, sabe? Porque assim, a gente percorreu 2 longas com essa mensagem de frustração, de falta de esperança, pra terminar com um final feliz. Então, no final das contas, o Ty West terminou com um final feliz. Eu acredito que ele quis passar essa mensagem. Que no final, tudo pode dar certo, sabe? Você pode passar por vários problemas na sua vida, mas no final as coisas podem abrir, seus caminhos podem abrir e pode dar certo, sabe? Basta confiar em você. Olha que a Maxine passou. E ela conseguiu. No final das contas, ela conseguiu ter a vida que ela sempre acreditou que merecia ter, sabe? No final das contas, ela conseguiu ser a estrela que ela sempre sonhou. Então, você também pode. Eu acho importante fechar essa trilogia de uma forma diferente dos 2 primeiros filmes. De uma forma mais esperançosa, mais leve, mais otimista, sabe, para os sonhadores. No final das contas, a Maxine nada mais é do que uma sobrevivente em busca de seus sonhos. A Pearl pode não ter conseguido realizar seus sonhos, infelizmente, mas a Maxine conseguiu por ela. Então, assim, no final, a Maxine conseguiu ter a vida que a Pearl sempre sonhou em ter e infelizmente não conseguiu. Mas, pelo menos alguém conseguiu, né? Essa é a mensagem que eu acho que o filme deseja trazer. Eu sei que justamente por esse motivo, pode ser que tenha feito muita gente não ter gostado do filme. Talvez esperasse um final mais parecido com o X e Pearl, né? Um final mais pesado, mais triste, sombrio. Só que eu acho que foi importante terminar dessa forma, sabe? No final das contas, ter um final feliz pra Maxine e fechar essa obra com uma mensagem de esperança. E você? O que você achou de Maxine? Você concorda com o que eu falei? Eu não concordo com nada. Tá, tudo bem também se não concorda. Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou pra gente conversar sobre o filme. Nicely done. Thank you.